Olá, você tem ideia de como será o nosso corpo glorioso depois da ressurreição? Eu sou o professor Ayrton e esse é o canal Catequista Online. Inscreva-se no canal, nos ajude a evangelizar. Vamos evangelizar juntos. Compartilhe com seus amigos. Em 1 Coríntios 15, do 42 ao 58, o apóstolo Paulo, ele nos dá diversas ideias de como será o nosso corpo glorioso. Será um corpo incorruptível. Esse corpo corruptível aqui ressuscitará incorruptível. Vamos ver, para nós termos uma ideia de como será esse corpo, através das aparições de Jesus depois da ressurreição, já com esse corpo glorioso. Primeiro, Jesus aparece para Maria Madalena, que correu bem cedinho para o túmulo, pensando em terminar os preparativos do sepultamento que não tinham conseguido na sexta-feira. Chegando lá, então, ela viu que a pedra tinha sido rolada e olhou para dentro do túmulo, colocou sua cabeça para dentro do túmulo para enxergar melhor e viu que tinha 2 anjos sentados lá, mas ela não reconheceu e perguntou. Eles perguntaram: "Por que choras, mulher?" E ela diz: "Roubaram o corpo do meu mestre." E aí resolveu sair. Quando ela saiu, ela enxergou mais alguém que ela pensou que fosse o jardineiro e perguntou para ele: "Olha, se foi você que roubou o corpo do meu mestre, então me diga onde está, que eu vou até lá terminar os preparativos." Olhou para Jesus, viu Jesus, mas não reconheceu Jesus. Só conseguiu reconhecer Jesus quando Jesus a chamou pelo nome. Maria, ou Madalena. Veja, quando Jesus nos chama, nós reconhecemos. Jesus falou: "Não me retenhas, vai contar a novidade." Aí, nesse mesmo dia, à noite, Jesus encontrou-se com 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para um povoadinho chamado Emaús, a mais ou menos 11 quilômetros de distância. E esses 2 discípulos de Jesus estavam desanimados, tristes, voltando para casa. Talvez pensando assim: puxa, ele morreu, acabou tudo. Talvez voltando à vida antiga. E nesse começo de caminhada apareceu um estranho que chegou perto deles e puxou conversa. "Sobre o que vocês estão falando?" E aí eles falaram: "Talvez seja você o único que não sabe dos acontecimentos de Jesus, o Nazareno. Os nossos sacerdotes o mataram." E Jesus os repreendeu: "Puxa, mas como vocês são tardos para entender as coisas de Deus." E aí então Jesus foi conversando com eles e fez uma verdadeira catequese, falando então desde Moisés até Jesus todos os acontecimentos e como que deveria ser a vinda do Cristo na terra e como ele deveria morrer e ressuscitar. Foi falando tudo isso para eles. Deve ter sido muito boa essa caminhada, uma catequese de amor. Então Jesus os acompanhou por 11 quilômetros e eles não o reconheceram. Quando chegaram perto da casa deles, vejam, eram 2. O nome de um deles era Cleofas. O outro não está escrito na Bíblia porque pode ser Ayrton, pode ser o seu nome, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer uma pessoa que esteja com o coração ardente de vontade de conhecer Jesus. Então, essa pessoa convidou: "Fica conosco, Senhor, porque já está noite." E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, então fizeram os preparativos para o jantar, mas vejam que algo interessante aconteceu. Em vez de ser o dono da casa a servir o jantar, a servir, Jesus pôs-se na frente. Jesus pegou o pão, abençoou o pão e repartiu. E a hora que ele repartiu o pão, então eles perceberam que era Jesus. E nessa hora Jesus desapareceu. Esses discípulos
muito provavelmente teriam estado também na Quinta-feira Santa, na última ceia, quando Jesus abençoou o pão e abençoou o vinho e falou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, porque eles viram e imediatamente a reconheceram. E mais um detalhe, provavelmente também eles tenham visto as chagas na mão de Jesus a hora que entregou-lhes o pão. Esses discípulos, então, nessa alegria toda, saíram correndo de volta para Jerusalém, fazendo mais 11 quilômetros para se encontrar com os apóstolos e contar as novidades. E quando lá chegaram, entraram e estavam contando, mas alguns já tinham visto Jesus e eles começaram a contar. De repente, Jesus pôs-se no meio deles. Mas veja, Jesus apareceu no meio deles, mas eles estavam com medos, fechados nessa sala. Medo dos judeus, medo dos soldados. E Jesus apareceu no meio deles e falou: olha, a paz esteja com vocês. E aí falou para eles: não tenham medo, ó, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. Eram as marcas de Jesus, as marcas da cruz, as chagas de Jesus. Vejam, sou eu. Foi a maneira que Jesus achou para que eles pudessem acreditar. Eu não sou fantasma, vocês têm alguma coisa para comer? Eles sabiam que eram fantasmas. Jesus tinha expulsado diversos espíritos, então eles sabiam a diferença entre um fantasma e um corpo verdadeiro. Toquem minhas feridas, tendes algo para comer. Mas fez uma coisa extraordinária, apareceu no meio deles sem abrir as portas. Em Marcos 16, 19, foi a última aparição de Jesus aos apóstolos. Foi onde ele deixou a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas depois disso, Jesus foi elevado ao céu. Os apóstolos viram Jesus subindo aos céus. Vamos ver agora alguns detalhes desse corpo glorioso de Jesus, que é como nós vamos ter na nossa ressurreição. Jesus só foi reconhecido quando ele quis ser reconhecido, porque o corpo glorioso é igual, mas não é igual. O corpo glorioso tem algumas propriedades muito diferentes desse que nós temos aqui. Sou eu mesmo, mas já é um corpo glorioso. Era o próprio Jesus, mas era um corpo glorioso. Esse corpo glorioso as pessoas olhavam e não reconheciam. Maria Madalena reconheceu pela voz, pelo jeito carinhoso de Jesus chamar. Quando os discípulos de Emaús caminharam com ele por 11 quilômetros, não o reconheceram. Só reconheceram quando Jesus quis que o reconhecessem. Quando Jesus fez alguma coisa que eles conheciam e provavelmente mostrou-lhes as chagas. O corpo que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos não terá resquício algum das coisas ruins que acontecem aqui. Será um corpo incorruptível, quer dizer, é um corpo que não envelhece, é um corpo que as rugas não aparecem, é um corpo que você pode tocar, que você pode sentir, mas que ele pode estar aqui nessa sala que estou gravando agora e de repente estar em outro lugar. É um corpo que pode elevar-se, como Cristo foi elevado aos céus na sua última aparição. Agora, a pergunta que fica então: se é um corpo incorruptível, que não leva marca nenhuma do que aconteceu aqui, por que que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com as suas 5 chagas? Não foi por causa dele que ele ressuscitou com essas chagas. Foi pela nossa incredulidade, para que nós soubéssemos com toda a certeza de que ele era o Cristo. Então ele voltou, e como forma de catequese para nós, ele voltou com as suas santas chagas. Cristo é tão bom que até as suas chagas usou para nos evangelizar. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta e compartilhe. Vamos evangelizar juntos.